Abra sua Bíblia, meu irmão. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24. Depois estaremos lendo Apocalipse 21. Mesmo sentado, como os irmãos se encontram, mas, por favor, acompanhem com reverência a leitura da palavra de Deus, que diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Amém? Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 7. Diz assim o texto sagrado: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Que Deus coloque, meus irmãos, em o nosso coração essa palavra. Cantamos muito sobre a paz. Alguns corinhos, alguns cânticos sobre a paz, e nesse último belo cântico, com a participação do coro masculino, haja paz na terra. Mas eu queria começar essa reflexão
com essa indagação: há esperança para a paz mundial? Será que a paz é possível neste mundo que estamos vivendo, para este mundo? Eu creio, meus irmãos, que esta é a pergunta que todos nós, que o mundo inteiro está fazendo nesse momento, quando a Ucrânia está sendo destruída por ordem de um autocrata chamado Putin. É possível ter paz na Ucrânia? É possível ter paz na Europa? É possível ter paz nas Américas? É possível ter paz na África? É possível ter paz nesse mundo? Como é que nós podemos endireitar esse mundo? Como é que nós podemos alcançar a paz? Se saíssemos por aí perguntando qual as sugestões, qual a solução que daria, encontraríamos muitas informações ou muita gente dizendo o seguinte, por exemplo: se todas as nações do mundo entregassem suas armas nucleares, o mundo estaria mais seguro. Será? Outros poderiam dizer: não, as nações mais poderosas, mais ricas, poderiam dividir com todo o dinheiro que tem, toda a riqueza que tem, com os pobres do mundo todo, acabando a fome. Com certeza estaria a paz, a paz seria estabelecida. Seria. Se tivesse uma educação, todo mundo tivesse elevado o nível de educação, nenhum mais analfabeto, mas estudo, educação, cultura para todas as pessoas. Será que a paz seria estabelecida a partir daí? Será que... Bom, aí muita gente estaria dando as mais diversas sugestões de como se estabelecer a paz. Mas nós continuaríamos com a indagação: será possível encontrar a paz nesse mundo? Mas diante dessas perguntas, meus irmãos, inquietantes, eu volto agora para perguntar: o que a Bíblia diz sobre isso? Já que são muitas os argumentos, as respostas, as soluções dadas pelos homens, qual é a solução da Bíblia? O que a Bíblia diz sobre a paz do mundo? Vamos ver, meus irmãos, se a palavra de Deus pode nos dar respostas sobre como alcançar a paz mundial. E o texto, permaneça com esse texto aberto de Mateus, capítulo 24, que nós lemos. Esse capítulo 24, meus irmãos, do Evangelho de Mateus, está repleto de profecias do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o futuro da humanidade, sobre o futuro da terra. E deixe-me apresentar o cenário para você. Antes do verso 3, que lendo, encontramos os discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos, admirados diante do templo de Salomão em Jerusalém. E, de fato, o templo era um dos mais belos edifícios do mundo antigo. Naquela época, que já tinha quase 1000 anos de construído, mármore branco, banhado a ouro. Algumas das pedras de sustentação do templo tinham 12 metros de comprimento e pesavam cerca de 100 toneladas. Era um edifício extraordinário. Impressionava. O corte e a movimentação dessas pedras maciças permanecem até hoje como um mistério da engenharia antiga. Como é que eles conseguiram cortar aquelas pedras? Como é que conseguiram colocar aquelas pedras daquela maneira? Os discípulos ficaram admirados. Alguns deles, quase todos, pescadores galileus, impressionados com aqueles edifícios enormes, bonitos, gigantescos. E Jesus Cristo então se dirige a eles: saibam que não vai ficar nesse templo pedra sobre pedra que não seja derribada. A palavra de Jesus deve ter causado impacto na vida daqueles apóstolos. Admirados com aquele edifício, admirados com aquele templo, com aquelas pedras enormes, com aquela arquitetura maravilhosa, com tanto ouro, com tanta riqueza ali. Como é que Jesus Cristo agora está dizendo que tudo isso vai ser destruído, pedra sobre pedra, não vai ficar absolutamente nada? Aí a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que 40 anos depois, exatamente no ano 70 depois de Cristo, a profecia de Jesus Cristo se concretizou. Os romanos entraram em Jerusalém e destruíram completamente aquele edifício, aquela construção.
Mas quando voltamos o nosso olhar para o capítulo 24 de Mateus, o que Jesus está dizendo aqui relaciona-se com aqueles terríveis eventos de 70 depois de Cristo, mas a maior parte desse capítulo trata do fim dos tempos, do fim da história. Nesse capítulo e em outras partes da Sagrada Escritura, nós encontramos, meus irmãos, pelo menos 3 respostas para a pergunta que fizemos no início dessa reflexão. Existe esperança para a paz mundial? Existe esperança para a paz do mundo? O que é que a Bíblia diz sobre isso? A primeira resposta: o mundo não vai evoluir para a paz mundial. Essa é a primeira resposta, a primeira afirmação que nós encontramos na Bíblia. O mundo não vai evoluir para a paz mundial. Se algum cristão acredita que a paz na terra continuará aumentando gradualmente até que tenhamos uma espécie de idade de ouro, então esse cristão não leu a Bíblia. Porque a Bíblia não diz que a paz será estabelecida em toda a terra. A Bíblia, na verdade, prediz que as coisas vão piorar em vez de melhorar. Serão cada vez piores. Embora observemos nesse mundo a tecnologia avançando de uma maneira extraordinária, a comunicação, pensar que 30 anos, 40, 50 anos atrás era simplesmente impossível a gente imaginar um telefone, um celular. Hoje eu estou aqui, eu posso ligar e falar com alguém lá na Austrália, ao mesmo tempo, na mesma ligação, alguém até na Bahia, em Minas Gerais, em qualquer lugar, podemos falar ao mesmo tempo, nos vendo ao mesmo tempo. Era inimaginável há alguns anos atrás. Eu me lembro que quando cheguei aqui a Belo Horizonte, há 30 e poucos anos atrás, era um investimento comprar linha de telefone. As pessoas compravam linha de telefone como investimento para ganhar dinheiro. Hoje, telefone fixo não vale absolutamente nada. Está lá que você nem mais usa. A ciência se multiplicou. E a Bíblia diz lá em Daniel que a ciência nos últimos tempos se multiplicaria, se multiplicou de forma tal que a gente já perdeu o senso, a gente não consegue nem entender mais o avanço dessa ciência. A educação hoje cresceu de maneira extraordinária. Mas essas tendências, meus irmãos, de todas essas coisas e muitas outras que ainda vão aparecer, não promovem, não criam, não estabelecem a paz mundial. E por que não? Alguém poderia dizer, mas pastor, com a tecnologia, com a educação crescendo, com a ciência descobrindo coisas extraordinárias, será que não é possível? Não. E a Bíblia diz que não. E sabe por quê? Porque o problema básico é o mal no coração do homem. Não é um arsenal bélico, não é uma estrutura extraordinária de uma nação poder. O problema está no coração do homem. E é preciso pensar sobre isso. A única paz mundial que conhecemos, meus irmãos, na história da humanidade, foram os breves períodos entre guerras, quando as nações paravam, não porque não queriam mais brigar, mas para se armar melhor para a próxima guerra, para a próxima batalha. Eu creio que Jesus teria concordado com uma frase dita pelo filósofo Platão. Ele disse em certa ocasião: só os mortos viram o fim da guerra. Só os mortos viram o fim da guerra. O mundo continua em guerra. Em Mateus capítulo 24, Jesus nos deu uma prévia de como será o mundo antes do fim dos tempos. Ele profetizou que certas tendências seriam aparentes à medida que o tempo do fim se aproximasse. Ou seja, à medida que o fim do tempo vai se aproximando, os sinais vão aparecendo, prenunciando o fim dos tempos. E louvado seja Deus, a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele chamou esses sinais, ou ele chamou essas tendências de dores de parto, como as contrações que uma mulher sente antes do parto. E ao considerarmos, meus irmãos, esses sinais do fim dos tempos, você há de concordar comigo que
todos esses sinais estão sinistramente presentes agora. Estão presentes nesse tempo que se chama hoje. Nós estamos testemunhando nas ruas da nossa cidade, entre os nossos familiares, no estado de Minas Gerais, no Brasil, no mundo, na Ucrânia. O que diz a palavra de Deus? Em Mateus capítulo 23, versos de 5 a 11, Jesus nos diz que muitos falsos messias e falsos profetas aparecerão para enganar muitas pessoas, ao ponto do amor de muitos se esfriar. Se você ligar a televisão, meus irmãos, especialmente no domingo, você poderá ouvir o genuíno evangelho proclamado. Mas você também pode ouvir alguns falsos evangelhos sendo apresentados. Você pode ouvir alguém declarando que o objetivo de Deus é ajudá-lo a ficar mais rico ou a ficar rico. Isso é chamado do evangelho, durante algum tempo foi chamado de evangelho da prosperidade. Você pode ouvir alguém declarando que não há céu, que não há inferno, que tudo que existe é esse mundo que nós estamos. Outra pessoa na TV estará garantindo a você cura se você enviar uma contribuição. Falsos profetas, falsos evangelhos estão ao redor do mundo inteiro. E Jesus Cristo disse que esse era um dos sinais que aconteceriam no final dos tempos. E esse sinal, você não pode negar. Você testemunha, isso está acontecendo. Em Mateus capítulo 24, ainda nesse texto que lemos, versos 6 e 7, Jesus predisse que haveria guerras e rumores de guerra até o fim. Eu creio que algumas pessoas pensaram que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, depois de todo aquele sofrimento, não haveria mais guerra. Talvez alguns pensaram também que com a queda, com o extermínio da União Soviética, naquela Guerra Fria que aconteceu em todo o mundo, que não aconteceria mais guerra, que nós entraríamos numa era de ouro, de paz. A paz iria prevalecer. Que engano! Só que das pessoas que assim pensaram, não levaram em consideração que o mal está no coração do homem. O que é que a gente está vendo hoje? Há guerras. Rumores de guerras no Iraque, no Afeganistão, na Somália, no Líbano, na Palestina, só para citar alguns lugares. E a Rússia destruindo a Ucrânia. E uma expectativa e um temor de que essa guerra se alastre pelo mundo todo. Comenta-se que o tráfico e o manuseio incorreto de material nuclear mais que dobrou nos últimos 10 anos. O material nuclear, que pode destruir a nação inteira, está se tornando uma mercadoria comercializável. É possível comercializar um material nuclear que pode destruir uma cidade, um estado, um país. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 24, verso 7, Jesus Cristo está dizendo que haverá fomes e terremotos antes do fim da história. E aí, quando a gente levanta os dados, na década de 40, 1940, houve 51 terremotos acima de 6 na escala Richter. Na década de 80, eram mais de 1.000 terremotos. Na década de 90, o número ultrapassou a 1.500. Hoje, são milhares e milhares de terremotos no mundo inteiro. Mas continua Jesus Cristo dizendo, nos últimos anos, a fome estará sendo difundida no mundo todo. E hoje já é difícil, simplesmente impossível precisar a quantidade de mortes por inanição, pela fome, estabelecido no mundo inteiro. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas morreram de fome apenas em alguns países e não no mundo inteiro, que seria muito maior, não há como calcular. Capítulo 24 de Mateus, ainda Jesus Cristo prediz que antes do fim dos tempos, os cristãos enfrentariam muita perseguição. E sabemos, meus irmãos, que mais cristãos foram martirizados no século XX do que em todos os 19 séculos anteriores combinados. Do século I até o século XIX, somando todos os cristãos que foram massacrados, torturados e mortos pela fé cristã, somando tudo,
não alcança o número de cristãos perseguidos, torturados e mortos no século XX. O bispo metodista da Indonésia, o bispo Dolok, relata que suas congregações têm que postar um vigia durante os cultos. Porque de uma hora para outra aparece um bando itinerante de extremistas muçulmanos e se encontrar aquela congregação, eles entram, destroem e matam as pessoas que eles encontram. E a polícia não faz absolutamente nada. Em todos os países onde os cristãos são minoria, estão sendo perseguidos, presos, torturados e mortos. O país número 1 em perseguição e morte aos cristãos é a Coreia do Norte. Com aquele ditador Jong... Difícil pronunciar aquele nome. Interessante que a gente pensa lá na Coreia do Norte, pensa lá na Índia, pensa em alguns outros países muçulmanos, e não acostumamos pensar que no Brasil haja isso, mas no Brasil, meus irmãos, há também perseguição religiosa, sinais preocupantes já podem ser vistos. Recentemente, os irmãos acompanharam que um grande número de partidários de um certo país, de adeptos de um certo partido aqui no Brasil, fizeram passeata, entraram em uma igreja e ameaçaram a igreja, os crentes que ali estavam. E mais ainda, nós podemos observar que a grande mídia é profundamente anticristã. Nosso Brasil. E Jesus predisse, meus irmãos, que esse tipo de animosidade pública em relação à fé prevaleceria antes do fim da história. Mas ainda olho novamente para o capítulo 24. Outra dor de parto que Jesus predisse como sinal do fim dos tempos foi que haveria um aumento da maldade. A maldade se multiplicaria. E certamente, meus irmãos, nossa crescente taxa de criminalidade indica que a profecia do Senhor Jesus Cristo tem sido cumprida. E quando a gente vê a televisão e entra na internet, os sites mais populares da internet são os pornográficos. Então não é surpresa que a gente veja que o crime e a maldade aumentando da maneira como está. Aí Jesus previu todas essas tendências, todas essas dores do parto, e sabe o que ele disse lá no verso 6? Não se assuste, pois o fim ainda está por vir. Misericórdia. Diante de todas essas dores de parto, de todos esses sinais, de todas essas coisas que estarão acontecendo, ele disse, mas não se assustem, porque são apenas as dores do parto, mais coisas estão por vir. Quando Jesus disse isso, meus irmãos, ele estava querendo que estivessem alertas, atentos, porém sem medo, confiando no Senhor. Então, é possível ter paz na terra? Primeira resposta que a Bíblia dá, não é. Não é possível. O mundo vai de mal a pior, até o fim, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas encontramos na Bíblia uma segunda resposta sobre a paz mundial, e essa segunda resposta, pasmem, soa quase contrária à primeira. Embora as tendências do nosso mundo não apontem para a paz mundial, no entanto, o povo de Deus, diz a Bíblia, deve orar e trabalhar para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Não parece contraditório? Mesmo que as tendências sejam contra nós, mesmo que as tendências sejam contra a paz, devemos trabalhar pela paz e devemos orar pela paz. E Jesus, meus irmãos, deu 3 mandatos às pessoas que creem nele. O primeiro deles é o mandato ambiental dado ao início da criação. Deus designou a humanidade que governasse, que tivesse domínio, que cuidasse da criação. Devemos cuidar da criação, devemos cuidar da natureza e usá-la com sabedoria. O segundo mandato do Senhor Jesus Cristo, não sei se eu chamo de cultural, mas é no sentido de sermos, nas mãos do Senhor, instrumento de paz, influenciadores para a paz. Ele diz que nós somos o sal da terra.
e que nós somos a luz do mundo. O sal preserva. A nossa sociedade está podre. Há uma degradação moral, física, espiritual, e nós temos a responsabilidade de preservar os princípios e os valores do reino de Deus. Ainda que o mundo esteja desse jeito que está, ainda que o mundo esteja conturbado, ainda que o mundo esteja em guerra, ainda que o mundo não veja esperança, mas nós que cremos em Deus, que temos Jesus Cristo, o príncipe da paz em nosso coração, temos que trabalhar pela paz, temos que orar pela paz, temos que influenciar aqueles que estão próximos a nós para que haja paz. Qual foi a oração ensinada por Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 6? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É claro, se nós pedimos em oração que o reino de Deus aqui se estabeleça, então nós temos que trabalhar para isso. A nossa tarefa, a nossa missão, o nosso desafio é transformar aqueles que estão ao nosso redor, a cultura que estamos inseridos, a sociedade que estamos inseridos, em algo diferente, semelhante ao reino de Deus. Então, nossa tarefa, meus irmãos, é estabelecer os valores do reino de Deus em todos os nossos relacionamentos, começando com a família, se estendendo com aqueles que estão ao nosso redor e chegando até os confins da terra. Devemos construir modelos do reino para o mundo cético ver. Temos que construir modelos do reino de Deus para que o mundo cético possa ver que existe diferença, que existem valores, que existem princípios, que infelizmente o mundo tem desprezado. Eu quero dar um simples exemplo desse segundo mandato do Senhor. O que é que nós estamos vendo nas grandes cidades do nosso país, nas capitais? A tal da Cracolândia se expandindo de uma maneira impressionante. Vidas destruídas, jovens, adultos, crianças, vivendo uma degradação física, moral, espiritual. E o que é que a sociedade tem feito? O que é que os governos têm feito? De vez em quando vemos na televisão um esforço do governo, da prefeitura, do governo estadual, aquela Cracolândia, aquelas milhares de pessoas que ali estão se destruindo e destruindo também outras vidas. Aí vai lá a polícia e prende o traficante, faz uma confusão, espalha todo mundo. 10 minutos depois está tudo lá novamente. E aí nós temos que olhar para o céu e agradecer. Porque as igrejas, através da Junta de Missões Nacionais, estabeleceu um projeto chamado Cristolândia, em que homens e mulheres de Deus, jovens e adultos, estão lá junto com aqueles que estão na Cracolândia, levar ao coração deles a mensagem que há paz, que há alegria, que há perdão, que há salvação e que há transformação. Hoje são milhares de pessoas que foram resgatadas e transformadas pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o mandato. É isso que Deus espera de cada um de nós. O fato de sabermos que não vai se estabelecer paz no mundo inteiro não significa que devemos cruzar os nossos braços e dizer, bom, não tem jeito, não. Enquanto estivermos aqui, enquanto que Cristo não voltar, enquanto aqui permanecemos como forasteiros, como embaixadores de Cristo, temos que lutar pela paz. A começar com aqueles que estão próximos a nós. Para que vejam, para que o mundo veja os valores e os princípios do reino do nosso Senhor. O terceiro mandato é dado em Mateus capítulo 28, verso 19, quando o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Jesus nos advertiu, meus irmãos, que nossa tríplice tarefa aqui na terra seria difícil. E ele chega a dizer lá em João capítulo 15, se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Aliás, Pedro, no estudo que fizemos com os irmãos, Pedro alertou sobre isso. Não estranhem, não achem que será um absurdo se estiverem perseguindo você. Jesus foi perseguido. Mas temos que cumprir a nossa missão, temos que falar do reino,
temos que falar da paz verdadeira, temos que falar do perdão que Deus oferece. Enquanto Cristo não voltar, quando o fim da história ainda não estabelecer, Deus continua agindo para resgatar homens e mulheres do impérios das trevas, transportando-os para o reino da sua luz, oferecendo perdão, oferecendo reconciliação, oferecendo transformação, oferecendo salvação e salvação eterna. E nós somos os responsáveis, meus irmãos. Na verdade, um tema constante no Novo Testamento é que, como crentes em Jesus Cristo, devemos perseverar pregando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que devemos suportar as dificuldades como um bom soldado de Jesus Cristo. Pedro diz que não deveríamos estranhar a ardente provação que vem sobre nós, e o próprio Senhor Jesus Cristo também nos alertou, dizendo que muitos seriam perseguidos e levados à morte. Mas o nosso trabalho é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí eu caminho até aqui e talvez você esteja me perguntando, pastor, se a Bíblia nos diz que as coisas vão piorar em vez de melhorar, se a turbulência é muito mais provável do que a paz, por que nós devemos continuar trabalhando pela paz? Por que nós devemos continuar trabalhando pela paz? A resposta, meus irmãos, é que Deus pode usar toda a nossa atitude pacificadora para a transformação de vidas, para a salvação de almas, para levar pessoas à eternidade com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão. E mais ainda, Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, não, meus irmãos. Deus nos chamou apenas para sermos fiéis testemunhas da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Ainda que o mundo todo não nos ouça, não nos atenda, não queira nos ouvir, mas há pessoas que serão alcançadas e que serão transformadas e que experimentarão a verdadeira paz nos seus corações, a paz de Jesus Cristo. Para tanto, temos que continuar nossa missão. O corajoso líder britânico, em um tempo de guerra, Churchill, certa vez foi convidado a apresentar um discurso de formatura em uma escola. E a história registra que aquela mensagem, aquele discurso feito por Churchill, foi a mais curta mensagem já registrada em um discurso de formatura. Ele disse apenas 2 palavras e repetiu essas 2 palavras 3 vezes. Ele disse àquela turma, não desista, não desista e não desista. É impossível a paz no mundo? É. Mas nós como crentes, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos desistir. Temos que pregar a paz, temos que anunciar o príncipe da paz, temos que falar que em Cristo há perdão, temos que falar que em Cristo há salvação, temos que falar que em Cristo há transformação, temos que falar que em Cristo há amor verdadeiro, que em Cristo há misericórdia, a comunhão, a compaixão. Sim, temos que pregar, desistir nunca. Essa é a palavra de Deus para todos nós, meus irmãos, não podemos desistir. A palavra final da Bíblia sobre a paz final, a paz mundial, sabe qual é? É que a paz mundial finalmente haverá através da intervenção plena do poder de Deus, da graça de Deus na nossa vida. Aí vem a terceira resposta. Pode-se ter paz no mundo? Primeira resposta na Bíblia. Não, não vai ter paz no mundo. Segunda verdade da Bíblia. Não é possível, mas temos que falar da paz. Temos que mostrar que há um reino de paz. Temos que mostrar que é um príncipe da paz. Temos que pregar a paz e temos que orar pela paz. Mas sabe qual é a terceira resposta bíblica? É que Deus escreverá o capítulo final da história mundial. Louvado seja Deus. Quando Jesus estava sendo julgado perante o sumo sacerdote judeu, ele fez uma previsão que escandalizou tanto o sumo sacerdote que o sumo sacerdote rasgou as suas roupas. Jesus disse, eu sou Cristo e um dia vocês me verão sentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Isso escandalizou o sumo sacerdote. Eu sou o Messias que vocês esperavam, vocês não estão acreditando. Eu sou filho de Deus, vocês um dia vão ver que eu estarei assentado à direita de Deus e depois eu virei sobre as nuvens do céu. Meu irmão,
minha irmã, você que está em casa nos ouvindo, a história está se movendo em direção ao único objetivo final planejado por Deus: a criação de uma nova terra e de um novo reino. O rei Davi, escrevendo 1000 antes do nascimento de Jesus, nos diz para onde a história está indo. Ele escreveu no Salmo 110, verso 1: o Senhor diz ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Isso significa, meus irmãos, que Jesus prevalecerá sobre toda oposição. Isso significa que qualquer um que seja inimigo de Cristo está no lado errado da história. Isso inclui Marx, Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Kim Jong-un, Xi Jinping, Putin, Biden e todos aqueles que se julgam poderosos nesse tempo. Eles estão no lado errado da história, porque o que vai vencer chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. No momento final da história, meus irmãos, a poderosa trombeta de Deus soará e o Senhor aparecerá nos céus para o mundo inteiro ver. E aí, Paulo diz em Filipenses capítulo 2, ao nome de Jesus se dobrará todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, e só então, haverá paz na terra. Quero concluir essa reflexão citando um pastor metodista de Alabama, Dr. Bill Hinson. Alguém falando sobre ele disse que certa vez esteve no gabinete pastoral e o que ele chamou a atenção imediatamente foi uma placa colocada na parede daquele gabinete, daquele escritório. E a placa escrita com letras garrafais dizia: Bill, o pastor Bill Hinson, Bill, tem um tudo sob controle. Assinado Deus. Meu irmão, minha irmã, querido amigo que aqui está, entenda isso. Deus tem o controle de toda a história. Deus está dirigindo a história. E no final da história, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o que é que nós podemos fazer? Já que o mundo está assim, nós podemos fazer 3 coisas, meus irmãos. Em primeiro lugar, ore pela paz. Aliás, a Bíblia recomenda: ore pela paz de Jerusalém. A Tânia gosta sempre de citar esse versículo. E ela tem lá na sala dela uma placa: ore pela paz de Jerusalém. Ore pela paz de Jerusalém, ore pela paz da Ucrânia, ore pela paz na Europa, na África, na América Central, na América do Norte, no Brasil. Ore pela paz. Segundo lugar, seja um distribuidor de paz ao se opor ao preconceito e à discórdia e espalhar perdão, compreensão e reconciliação. Ou seja um pacificador. Jesus Cristo diz no Sermão do Monte: bem-aventurados pacificadores, porque o quê? Eles serão o quê? Chamados filhos de Deus, porque Deus, por excelência, é um pacificador. Nós éramos rebeldes, transgressores, desobedientes, pecadores, e Ele nos reconciliou, permitindo que o Filho dele morresse em nosso lugar. Ele pacificou. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então seja um pacificador. Ah, pastor, eu não posso ir na Ucrânia. Não, ele não está mandando, Deus não está mandando que você vá à Ucrânia, não. Ele está falando do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu vizinho, do seu colega, do seu amigo, do seu irmão em Cristo, das pessoas que estão na sua rua, na vizinhança, onde você lida cada dia. São essas pessoas que estão no seu convívio. Você tem a oportunidade de espelhar, de espalhar, de compartilhar, de levar o perdão, o amor e a salvação e a paz, digo, a essas pessoas. E a salvação em Cristo.
Seja o pacificador. Em terceiro lugar, informe-se e eleja representantes políticos que prezem os princípios, os valores do reino de Deus. É responsabilidade nossa. Cada um, meus irmãos, de nós envia ondas todos os dias. Essas ondas podem ser negativas, ondas de preconceito, raiva e discórdia. Hoje há muitas ondas negativas chamadas fake news, e às vezes nós distribuímos, quando deveríamos distribuir ondas de paz, de perdão, de salvação em Cristo Jesus. Se um número suficiente de cristãos enviar ondas positivas, Deus pode moldá-los em ondas poderosas que podem limpar porções ao redor do mundo. Aí concluo citando Jesus Cristo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dá. Essa paz, como crente de Jesus Cristo, nós a conhecemos. O que temos feito dela? Espalhe, compartilhe, abençoe, porque bem-aventurado são os pacificadores, porque eles sejam chamados filho de Deus. Não há paz na terra se a nossa esperança é que ela seja estabelecida pelos homens. Isso não acontecerá. Mas no fim da história, o príncipe da paz estará estabelecendo o seu reino, um reino de paz que durará por toda a eternidade. Amém? Fiquemos em pé, queridos. Vamos orar. Feche seus olhos e pense por um minuto apenas. As pessoas com quem você convive, qual delas você poderia compreender, compartilhar a paz? Qual delas você poderia ajudar para que ela encontre paz? A quem você poderia oferecer a paz de Jesus Cristo? Cantamos, Pai, no início desse culto. Haja paz a partir de mim. Cantamos também que se o nosso coração estiver em paz, vidas serão transformadas, valores serão readquiridos, princípios serão restabelecidos e a glória do Senhor manifestada. Ajuda-nos, Pai Santo, que não sejamos pessimistas, que não percamos a esperança, mas com o nosso olhar fixado no Senhor, autor e consumador da nossa fé, possamos ser os instrumentos para levar as pessoas que estão próximas a nós, a partir daquelas que estão próximas a nós, a mensagem de paz, de perdão, de reconciliação e de salvação em Jesus Cristo. É a nossa oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.